Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Daniel na área, professor de Geografia, da segunda série do médio, gravando essa videoaula para darmos continuidade ao nosso conteúdo da quarta unidade, do ano letivo em Geografia. Tudo bem? Começamos na aula passada uma introdução do que iríamos estudar, ao longo dessa unidade. Estudaremos espaços geográficos industriais, entender um pouco o processo de industrialização do mundo, depois do processo de industrialização do Brasil, que é um processo de industrialização tardia, quer dizer, aconteceu muito depois dos países europeus se industrializarem, aí sim que o Brasil começa a se industrializar. Por exemplo, a Europa, sobretudo a Inglaterra, a Grã-Bretanha, começa a se industrializar ainda no século XVIII, enquanto o Brasil começa a se industrializar apenas no século XX, 2 séculos depois aproximadamente. Perfeito? Então, antes disso, a gente precisa estudar um pouco da história e entender a questão das revoluções industriais, As revoluções industriais que impactam diretamente nos espaços geográficos industriais. E aí, as três principais dela, A primeira revolução industrial, sobretudo como o professor acabou de falar, acontecida na Inglaterra, na Grã-Bretanha, Uma revolução impulsionada, como falamos na aula passada, na nossa primeira aula da quarta unidade, impulsionada pelo carvão mineral, pela máquina a vapor, enfim, uma segunda revolução industrial, e aí já alcançamos os Estados Unidos, os Estados Unidos se industrializando, o uso do petróleo, e aí o desenvolvimento de eletrodomésticos, do automóvel e por aí vai. E por fim, uma terceira revolução industrial, mais tecnológica, usando fontes de energias renováveis, pensando em questões ambientais, todas essas políticas de defesa do meio ambiente, um pensamento de produção industrial sustentável, que é extremamente necessário nos tempos de hoje, É importante que a indústria produza, otimize sua produção, mas que se preocupe com o meio ambiente, que se faça uma produção sustentável, e não só sustentável, mas que pense também na qualidade, do trabalho, na profissionalização dos operários, enfim, da classe trabalhadora desse setor, que é o setor industrial. Bom, tendo isso em mente, e já discutimos na aula anterior, que são essas revoluções industriais, a gente passou de forma rápida, porque são conteúdos que a gente já viu ao longo do ensino médio, são questões que a gente vê em história, em geografia, em outras disciplinas também, sociologia, por exemplo, que a gente vai entender esse processo de revoluções industriais. Mas o que vou destacar nessa aula são os tipos de indústria, que são dois principais. A gente tem uma indústria de base, intermediária, perfeito? E a gente tem as indústrias de bens e serviços, as indústrias de bens. Bom, vamos lá. A primeira de base, como o nome já diz, vai da base à segunda, perfeito? Por exemplo, a indústria da mineração, Você tem a extração do minério ferro e você tem depois o processamento de transformar a rocha ferro em aço. Tudo bem? Esse processo é um processo de industrialização, intermediária. Fabrica o ferro, posteriormente o aço vai para a indústria produzir o automóvel, por exemplo. Tudo bem? E a produção do automóvel já está na produção de bens. Tudo bem? Tranquilo? Então, você tem dois grandes tipos de produção, Uma produção intermediária de produtos e você tem uma segunda já produzindo bem. A primeira é mais ligada à matéria-prima, à transformação da matéria-prima, e a segunda já ligada diretamente à produção do bem que será usado. Você tem os bens como o automóvel, o avião, Você tem os eletrodomésticos que são bem duráveis, Que são bens que a gente utiliza que duram tempos e tempos. Apesar que hoje a produção, como o professor meu da faculdade falava, a gente produz tão bem os eletrodomésticos, enfim, que a gente, o celular e etc., que com data até de quando quebrar. Muito difícil, um celular passa muitos anos, um eletrodoméstico passa muitos anos como antigamente. Por exemplo, eu tenho aqui, a minha mãe tem um liquidificador que tem mais de 15 anos, E ela tem um outro que já quebrou 2 vezes e o de 15 anos ainda funciona. Então a gente faz tão bem, fabrica tão bem hoje que
até com data de validade do aparelho quebrar, que é para a gente possa continuar consumindo e possa estar mantendo esse mercado, esse sistema, esse modo de produção. Bom, diante disso, a gente tem essa produção de bens duráveis, que hoje não dura tanto assim, mas que a gente chama, a nomenclatura é essa, bens duráveis, os bens não duráveis. E aí entra o setor alimentício, né, alimentação, produtos de beleza e etc., que a gente usa no dia a dia e precisa ir ao supermercado mensalmente. Você não vai mensalmente numa loja de eletrodoméstico, numa loja de automóveis, porém no supermercado a gente vai sim, com certeza. Tranquilo, gente? Sussa, perfeito. Além desses tipos de indústria, a gente tem que entender também os modos de produção que foram sendo desenvolvidos ao longo da história, ao longo das nossas sociedades, e a geografia analisa os principais tipos. E aí o primeiro é o Taylorismo, do engenheiro e economista Taylor, né, que vai pensar o aprimoramento da produção, vai pensar a linha de produção, vai estruturar a indústria. Perfeito? Depois a gente tem o Fordismo, ali vindo do Ford, é isso mesmo, a marca de carro lá, o Fordismo, que vai ter a linha de produção e vai pensar, né, o operário como, né, ágil, como fazendo um só serviço, apertando parafuso e com isso tendo uma otimização da produção e a linha de produção acontecendo, né, a produção de carro da Ford. É assim, com isso ele estrutura mais ainda a teoria de Taylor e com isso dá a sua formação que hoje conhecemos, que é a linha de produção fordista, né? E aí o Fordismo virou um tipo de produção, perfeito? Posteriormente vem o Taylorismo, mais ou menos em 1950, e aí já ocorre no Japão, nas fábricas da Toyota, isso mesmo, da Toyota, né? Não à toa o carro revoluciona a sociedade, né? Não só na locomoção, mas sim também no pensamento de produção, na logística, de como fabricar, né? De como a gente otimizar a produção, enfim, aí os engenheiros entram em cena, né? Economistas e por aí vai. Não à toa o Taylor, que criou a primeira, né, que é a estruturação da indústria, é engenheiro e economista. Então, se começa a figurar, né, começa a ter, com isso, a partir do Taylorismo, a gente começa a pensar a produção espacialmente. Quer dizer, não é mais a linha de produção lá do Ford, onde o operário fica apertando o botão. E aí eu abro um parênteses agora para falar para vocês sobre o filme de Charlie Chaplin e a crítica que traz, né, com relação a isso, com essa relação, com essa exploração do trabalho, né, o operário apertando apenas o botão e de forma muito intensa, enfim. Mas, por outro lado, também, para consumir, o Ford dá descanso semanal para que o trabalhador possa, com o salário que recebe, consuma, e aí com isso alimenta o sistema, assim, alimenta o modo de produção, e isso existe até hoje, perfeito? Bom, voltemos ao toyotismo, que começa a espacializar, quer dizer, não é mais a linha de produção, o operário pode estar, né, em uma determinada área da indústria, da fábrica, produzindo a porta do carro. Outro operário mecânico pode estar produzindo o motor em outra parte. Não é mais necessariamente uma linha de produção onde o funcionário fica intensamente apertando parafuso, mas sim você produz as peças do produto em diferentes espaços e depois você consegue montar o equipamento, montar o produto. Perfeito? Com isso, você tem uma lógica de produção que não acumule, que não gere estoque. E sim, você também já está dando início ao just time. Você produz aquilo que precisa. De acordo com o que vai saindo, você vai produzindo. E em diferentes espaços. Você já dá início ao quarto estágio, né, que é o just time, que é o que mais próximo do nosso tempo, né, de tecnologia, agora usando já essa tecnologia que a gente tem hoje, usando a internet, usando essas máquinas aí, usando energias renováveis, enfim. Então, recapitulando, a gente tem esses 4 tipos de modo de produção. A gente tem primeiro Taylorismo, cronologicamente, né? Taylorismo, vindo do Taylor, reestruturando a indústria.
Posteriormente, o Fordismo, com a linha de produção, e aí o operário trabalhando intensamente nas fábricas, dentro dessa linha de produção, vai passando o equipamento e o operário vai apertando parafuso. Você tem o Taylorismo, tirando essa lógica de linha de produção e introduzindo a produção espaçada em diversos lugares, não só mais numa linha de produção só, mas você pode produzir em diferentes lugares e depois montar o equipamento, pensando na otimização e também no estoque para não fabricar mais do que o mercado está demandando. E por fim, o just time, produzir agora. Saiu, fabrica, vendeu, demanda, fabrica, e com isso você não tem desperdício, você otimiza a produção. Perfeito? Tranquilo, gente? Bem, vamos à atividade agora. Vocês vão assistir ao filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, e fazer uma crítica, né, uma resenha crítica, na verdade, do filme, trazendo, né, questões que é abordada no módulo de vocês, no primeiro capítulo, que é esse que o professor vem fazendo, né, essa aula. Desde a aula passada a gente vem estudando esse primeiro capítulo, que é sobre indústria, né, que é sobre esses espaços geográficos industriais. Então vocês vão ler esse capítulo, vão assistir ao filme e vão fazer uma resenha crítica desse filme, que é clássico dentro da geografia e dentro das ciências humanas, para se pensar esses períodos industriais e o atual período industrial, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, vai mandar mensagem para o professor, tá certo? O professor está auxiliando nessa atividade. Um abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!